Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Estamos iniciando essa transmissão com o tema Não terceirize a sua responsabilidade. Nós, muitas vezes na vida, transferimos, né? Transferimos a nossa responsabilidade. E eu quero deixar para os irmãos nessa noite, nesse início de noite, né? Quero deixar para os irmãos uma palavra, né? Se encontra lá em Gênesis 3:12. Mas antes disso, vamos saber o que é terceirizar. Terceirizar é um verbo transitivo. Contratar terceiros por parte da empresa pública ou privada para execução das atividades geralmente não essenciais. Então, terceirizar é você passar a sua responsabilidade. Numa empresa tem a área de limpeza, tem a área muitas vezes de transporte, de motorista, e muitas vezes por uma questão de logística, uma questão de economia, as pessoas terceirizam esse serviço. Elas contratam uma empresa que vai trazer os profissionais da limpeza. Só que a responsabilidade é dessa empresa contratada. E assim subjetivamente. Então, o tema desta noite é não terceirize sua responsabilidade. Nós vamos ler lá em Gênesis 3:12. Gênesis 3:12. Que diz assim: Então disse o homem à mulher, que me desse por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi, disse o Senhor, Deus à mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, Adão, quando foi confrontado, o Senhor, ele sabe de tudo, né, meus irmãos? O Senhor, ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe das coisas antes de nós falarmos. Só de pensar, o Senhor, ele já sabe que nós iremos falar. Mas o Senhor, ele quer que nós venhamos a expor, né? A se arrepender do nosso pecado, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que não somos falhos, né, meus irmãos? E então ele nos pergunta, como perguntou para Adão, quando ali ele desobedeceu a Deus. Foi Eva ali, desobedeceu e levou o seu esposo, falou para ele, em vez dele tomar uma posição, ele acabou também fazendo o erro, né? Não lembrando da sua responsabilidade, que era sobre a família. Então, ele errou ali, eles erraram, saíram da presença de Deus, e quando Deus o confrontou a ambos, eles não se responsabilizaram, né? Ele jogou culpa sempre no outro, como nós acabamos de ler. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Colocou a responsabilidade sempre no próximo, não colocou a sua culpa, não assumiu a sua culpa. Quantas vezes nós fazemos isso, né, irmãos? A nossa vida, ela hoje, tomamos as decisões ontem, reflete na nossa vida hoje. Então é importante nós sempre tomarmos a decisão baseada na palavra do Senhor, né, irmãos? Nós erramos o tempo inteiro, né? Vamos lá, o que significa terceirizar a responsabilidade? Quando usamos as frases, a responsabilidade não é minha, isso não tem nada a ver comigo, ou isso
aqui é problema do outro, percebendo que estamos terceirizando. Essa linguagem é um sinal fácil para identificarmos que estamos jogando a responsabilidade em outra pessoa. Nós somos ágeis em fazer isso, né, irmãos? Somos muito velozes em retirar de nós mesmos a responsabilidade que temos em muitas coisas que não deram certo em nossa vida e transferi-la para qualquer outra coisa ou pessoa que esteja perante nós. Nós somos rápidos nisso, né, irmãos? Nós somos rápidos em transferir a nossa responsabilidade e colocamos a culpa em alguém. Adão terceirizou a sua responsabilidade de ter desobedecido a Deus para Eva. Por sua vez, Eva terceirizou sua responsabilidade para a serpente. Ou seja, Adão e Eva, na visão deles mesmos, eram os pobres coitadinhos. Foram enganados, foram ludibriados, foram levados a pecar. Não tinha responsabilidade, a culpa era de alguém, mas não deles mesmos. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos muito isso. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa vida, né, irmãos? Ele sabe muitas antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele sabe o nosso pensamento. A Bíblia fala que só de nós pensarmos, nós já pecamos. Louvado é o nome santo do Senhor. Da mesma forma que Adão e Eva fizeram, também gostamos de terceirizar a nossa responsabilidade para outras pessoas ou coisas. Adão fez isso quando não assumiu a sua responsabilidade para outras pessoas ou coisas. Adão fez isso quando não assumiu sua responsabilidade de ser o líder do lar, de repreender Eva por ter ido em direção ao fruto proibido e também por não dizer não quando ela o convenceu de que também deveria comer o fruto proibido, desobedecendo a ordem dada por Deus. Não é fácil, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Louvado é o nome santo do Senhor. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Infelizmente, agimos muito dessa forma em nossa vida cristã. E é isso. Então, voltamos lá. Se não estamos indo à igreja, colocamos a culpa em alguém ou em alguma coisa. É o trabalho, é minha família, aquele irmão que não me cumprimenta na igreja, é a chuva, é o sol, é o calor, é o frio. Tudo isso é o culpado de eu estar mal em minha vida cristã, de eu não frequentar a igreja, de eu não ter comunhão com Deus. Sempre colocamos a culpa em alguém. Sempre nós colocamos a culpa em alguém. Seja no trabalho, seja por causa do trabalho, ou seja no trabalho. Mas a nossa vida espiritual, ligados na Igreja de Cristo, depende das nossas decisões, de nós enfrentarmos os obstáculos todos os dias. Todos os dias nós temos obstáculos. Então, precisamos ter um objetivo na vida. Então, a partir do momento que você está cansado da sua vida, está cansado dessa sua vida que dá muita coisa errado, você olha assim, muitas vezes parece que tudo dá errado. Então é importante você tomar a decisão correta na sua vida, né? Você tem um objetivo, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, a Deus, eu quero ouvir a palavra. Neste momento, nós estamos com as restrições na igreja, restrição de horários, né? Então, foi liberado agora, uma semana, alguns horários restritos, e nós temos que obedecer, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, a não ser que venha alguma ordem que vá contra a nossa fé. Mas fora isso, nós temos que obedecer. E temos as lives, né? Temos outras ferramentas para poder passar a palavra, para poder se alimentar da palavra.
Então é importante nós não terceirizarmos a nossa responsabilidade, né? Porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. Se não oro e não leio a Bíblia, é porque não dá tempo. É porque estou cansado, é porque minha família não ajuda, é porque fico com sono, é porque isso, é porque aquilo. Nunca porque está ligado à nossa responsabilidade. Sempre é culpados terceirizados que apontamos. E assim vamos vivendo nessa mentira. Nós mentimos para nós mesmos, né, irmãos? Nós vamos empurrando com a barriga, né? Às vezes sua vida não está. Você, eu sou fraco, eu não consigo. Mas é importante você buscar essa responsabilidade para si. Não é verdade? Buscar essa responsabilidade para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Louvado é o nome santo do Senhor. Para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa fazer a obra. O Senhor, Ele não entra sem ser convidado. Não é verdade, meus irmãos? Ele não entra na nossa vida, Ele não transforma a nossa vida sem sermos convidados, sem Ele ser convidado. O nosso inimigo, ele entra, chuta a porta, vai entrando e vai bagunçando toda a sua vida. Mas Deus não. A Bíblia diz que Ele bate na porta. Se você ouvir abrir, Ele entrará e ceará com a pessoa. Então, mudará a sua vida. Ceará com o Senhor, como aconteceu ali com o cobrador de impostos, que ele estava em cima da árvore. O Zaqueu, ele estava em cima da árvore, olhando, tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus transformava, curava, que Jesus transformava ali, que curava, ressuscitava. Ele já tinha ouvido falar muitas coisas, mas ele mesmo olhava para a vida dele, ele via que ele não tinha condições, tinha vergonha, né, irmãos? Quando nós estamos errados, nós temos vergonha de estar perante Deus. Quantas vezes os irmãos já falaram que ia orar na sua casa e você ficou com vergonha, ficou com raiva e não deixou, ou saiu naquele momento? Então nós temos vergonha, o nosso pecado nos envergonha diante de Deus. E ali Zaqueu, ele era de baixa estatura, diz a palavra, e ele subiu na árvore para que o Senhor passasse, mas o coração dele o Senhor já conhecia. Deus já conhecia o coração dele, como Deus conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes você já está transformado, basta você dar um passo para o Senhor. E ele, olhando o Senhor passar, quando o Senhor passou por ele, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Ele abriu a porta da casa dele e o Senhor entrou e transformou a vida dele. E é assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. Terceirizamos a responsabilidade que é nossa. As coisas acima podem até oferecer certa resistência, colocar diante de nós obstáculos. Porém, a decisão sempre será nossa de fazer ou não fazer, de se dedicar ou não se dedicar. Se queremos algo, fazemos. Se lutamos, vencemos. O contrário também é verdadeiro. Se não queremos algo, não fazemos. Se não lutamos, perdemos. Como é importante agir, né, irmãos? É importante a ação. Você crer e desenrolar a ação, né, diante do nosso Deus. Ali, Adão e Eva deu essas desculpas para Deus. Foi a mulher, foi a serpente. Mas Deus não aceitou as desculpas esfarrapadas de Adão e nem de Eva. Ambos receberam a penalidade do seu erro, ou seja, eles eram sim culpados. E mais porque não reconheceram o seu erro. Porque eles botaram a culpa no outro e não reconheceram o seu erro. Não se arrependeram. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos arrepender. E eles foram considerados culpados porque tinham todas as condições de fazer o que era certo e não o fizeram. Não havia justificativa plausível, não havia desculpa que pudesse ser aceita como razoável. Eles tinham condições e não fizeram, inventaram muitas desculpas, certamente, mas perderam a oportunidade de assumir e realizar seu papel no palco da vida. Então nós vivemos hoje, irmãos, o que nós plantamos um tempo atrás. Espiritual, material. Nós temos que, a cada dia, nos aprofundar no conhecimento, aprofundar
na presença do nosso Deus. Nós também temos essas condições. Não fazemos muitas coisas que são prioridades em nossa vida porque acreditamos que as nossas desculpas amenizam a nossa responsabilidade. Terceirizamos a nossa vida. Ao invés de sermos, com a ajuda de Deus, os autores de nossa vida, aceitamos ser apenas coadjuvantes, sendo levados pelas circunstâncias, terceirizando nossa responsabilidade e sendo altamente criativos em nossa terceirização da culpa pelos nossos erros. A quem enganamos com esse comportamento? A Deus? Não. As pessoas? Talvez. Nós? Com certeza. Nós, com essa desculpa, nos enganamos a nós mesmos. Não posso por causa daquilo, não posso por causa disso. Você tem que mudar a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida tem que ser Deus em primeiro lugar, como diz a palavra. A nossa mudança, a nossa vida é gradual. Nós temos a cada dia, gradualmente, nós vamos mudando, tendo essa força do Espírito Santo que nos transforma e nos leva, né, irmãos, ao conhecimento do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que ser levados ao conhecimento da profundidade do amor do Senhor, né? A largura, a espessura, a profundidade dele ter se entregado ali na cruz pela minha e pela sua culpa, pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje pudéssemos estar aqui usufruindo das bênçãos do Senhor. Nós também somos culpados, tanto quanto Adão e Eva. Quando ficamos terceirizando a nossa culpa ao invés de assumi-la com humildade, estaremos em um círculo vicioso que só nos levará a achar mais e mais culpados para as burradas que fazemos e nunca conseguimos nos arrepender verdadeiramente, deixar os erros para trás e avançar em direção aos acertos e à vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos livre de terceirizar a nossa vida, que sejamos atores da nossa vida, cooperadores com Deus, e quando formos culpados, que assumamos a nossa responsabilidade. Então nós devemos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Quantas vezes, numa empresa, erramos alguma coisa e colocamos a culpa em outro. Mas a verdade o Senhor conhece, né, irmãos? O Senhor conhece o nosso íntimo. Nós devemos a cada dia, gradualmente, ir mudando. A Bíblia fala que a nossa boca só fala, o coração está cheio. Do que o meu e seu coração está cheio? Do que nós estamos falando? Então nós devemos mudar, fazer essa reflexão, olhar para nós mesmos, não olhar para o próximo, julgar o próximo, mas julga a si mesmo. Se enquadre na palavra. Lá em Mateus 5, diz as bem-aventuranças. É uma palavra muito conhecida, nós lemos sempre na igreja. Vamos lá. Mateus 5. No capítulo 3 diz assim: os bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu.
Então essa é a recomendação do Senhor, irmãos, para que nós assumamos a nossa responsabilidade, não terceirizamos, não passamos para outro. Essas bem-aventuranças o Senhor fala para mim e para você, para nós nos enquadrarmos nessa palavra. O Senhor fala que não se pode, nós somos a luz e o sal do mundo. Se o sal ele for insípido, se o sal não salgar, que foi para o que ele foi feito, ele não serve para nada, ele serve para ser jogado fora. Então, se nós somos sal e nós não temos essa temperança, não temos a medida correta, a gente, naquele grande dia que o Senhor vinha arrebatar a sua igreja, não, como diz a palavra, se nós não somos o sal e a luz do mundo, naquele grande dia, quando o Senhor vinha arrebatar, como já está arrebatando os irmãos nessa pandemia, já está recolhendo as suas flores do seu jardim, e feliz é aquele que está indo com o Senhor. Então é nesse momento, irmãos, que o Senhor ele vai, aquele que não está sendo sal, ele vai ser jogado, né, irmãos? Nós sabemos que ali o Senhor vai riscar. Se você por um momento falecer sem a salvação, sem estar na presença do Senhor, sem estar em Jesus, o seu nome do livro da vida ele é riscado. E não tem mais volta, né, irmãos? Porque se você morrer sem Jesus, o Senhor ele fala de quando você aceita se você for sem o Senhor Jesus, se você não é essa luz, nem o sal da terra, não tem salvação, como diz a palavra do Senhor. Então, meus queridos, é importante nós estarmos com a nossa responsabilidade. Qual que é a minha responsabilidade? A sua responsabilidade é assumir a sua falha. O Senhor, ele está... A Bíblia diz que ele está em Isaías, que ele não está com as mãos encolhidas, nem com o ouvido agravado, para que não possa ouvir, nem te acolher. Mas o que faz a separação entre Deus e nós? São os nossos pecados. E os nossos pecados, nós se livramos dele, reconhecendo, primeiro, assumindo, não terceirizando. Eu estou assim porque pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelo meu tio, pela vida. Não, nós assumimos a nossa responsabilidade. Nós assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus. E pedimos ao Senhor perdão das nossas falhas. Nós erramos o tempo inteiro. Nós erramos o dia todo, seja no pensamento, seja no julgar, quando você se pega julgando, né? Você se pega olhando para alguém, olha, aquela pessoa é assim assado. E muitas vezes, se você analisar, você não é diferente daquele mesmo erro, não digo nem de outro erro. Muitas vezes daquele mesmo erro, só que nós temos a visão diferente quando é para nós. Temos um exemplo claro na Bíblia, eu não vou procurar aqui agora porque, né, eu não vou procurar, mas ali o rei Davi, quando ele pecou, um grande erro na sua vida, matou ali, teve com a esposa do seu soldado, do seu ali subordinado, e ele, depois do erro, depois que ela estava grávida, em vez de ele fazer diferente, ele foi tentando arrumar um erro, fazendo outro, e ali ele matou. E ali passou o tempo, a criança cresceu, já tinha uma certa idade, ele já tinha se apegado, e ali veio um profeta. Veio um profeta e falou para ele: Davi, havia um certo homem, né, que tinha várias ovelhas, e ali ele foi e pegou na de que tinha uma só e matou. É mais ou menos assim, amém, irmãos? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. O que esse homem merece? Davi olhou para ele e falou: esse homem merece morrer. Ele falou: pois é, Davi, esse homem é você. Então, quando nós temos a visão do nosso próximo,
o nosso julgamento é intenso, né? Nós queremos justiça. Nós temos sangue no olho, como diz aí o ditado popular. Mas quando esse erro é para nós, aí nós, como a Bíblia diz que é para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós queremos ser perdoados, né, irmãos? É duro, você fala, puxa, eu errei aquele dia, se eu pudesse voltar no tempo, todos os nossos pecados, todos os nossos erros que temos consciência, nós temos isso na nossa mente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Então nós temos isso. E quando Davi teve essa visão que era ele, aí ele foi chorar, foi se arrepender, o Senhor se arrependeu, né? Mas teve as consequências do seu ato. A criança faleceu, depois Deus deu nova, como ele se arrependeu, deu com essa esposa, Deus abençoou esse casamento, ele teve, eu sempre esqueço o nome, não vou falar nomes aqui. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é bom, né? A gente preparou uma coisa, eu estou indo além do que eu falei, Deus está dando graça. Além do que eu tinha preparado aqui, eu estou indo além, não tinha preparado essa palavra de Davi nem nada. Então nós devemos assumir a nossa responsabilidade, não terceirizar para os outros. Porque antes de tudo, você pensa que está enganando a Deus, mas você não está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo. Louvado é o nome santo do Senhor. E lá em Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Nós somos vistos, né, irmãos? Nós somos... não parece, mas o mundo está te vendo, principalmente aqueles que conhecem, que você se entregou a vida ao Senhor. Muitas vezes eles olham e falam, esse está se escondendo atrás da palavra. Então ele vai a todo momento só esperar você vacilar, só esperar um erro seu, uma vacilada sua, para que os dedos sejam apontados na minha e na sua cara. Então o Senhor ele fala para nós obedecermos, né? Nos responsabilizarmos dos nossos atos. Se você está ali diante de Deus pedindo perdão, se você está ali louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, teus irmãos já comentando, Deus abençoe os irmãos, pastor Marcos, irmã Ana Lúcia, Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem outro irmão que respondeu como a igreja, eu não sei quem foi, mas depois eu vou ver. Respondeu como administrador. Então, meus irmãos, o seu ato de você estar ali buscando ao Senhor a transformação, ela não é externa primeiramente, ela é interna. Ela é de dentro para fora. Então, quando você de dentro para fora, você mudou, começa a vir as lutas, as dificuldades. Começam a vir as dificuldades. E você começa a enfrentar como a palavra ensina. A Bíblia, esse versículo 16 se cumpre na minha e na sua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, pelas suas boas obras, pelas nossas boas obras diante de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, guarde, meu querido, essa palavra na tábua do seu coração, como eu costumo falar ali na igreja, ali na nossa congregação ali de São João Clímaco. Amanhã nós teremos ali a Santa Ceia do Senhor, em nome santo do Senhor Jesus. Então é importante, meus queridos, que nós venhamos a estar na presença do Senhor, a assumir a nossa responsabilidade, não terceirizar, como nós lemos aqui. Nós não vamos na igreja, porque é por causa disso, por causa daquilo. Claro que tem os irmãos que estão trabalhando, muitas vezes trabalham no horário do culto. O Senhor, Ele sabe disso, né, irmãos? Não precisamos explanar isso. O Senhor, Ele sabe a verdade. Nós estamos falando de pessoas que terceirizam. Ela se engana a si mesma. Ela até sabe que ela está errada, que ela pode fazer mais. Mas dentro do coração ela fala para a sua consciência, é por causa daquilo, é por causa da chuva, é por causa do sol, por causa que é muito cedo, é por causa de alguma coisa. Como quando nós lemos no começo, quem não estava lá no começo da transmissão, nós lemos em Gênesis 3:12,
Quando o Senhor foi ali no jardim, que não estava ali, Adão e Eva se esconderam, e o Senhor falou, chamou eles, né? E aqui em Gênesis 3, 12, 13, vou ler novamente, os irmãos que não viram. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, um jogou a responsabilidade para o outro, não assumiram a sua responsabilidade. Então, temos que assumir a nossa responsabilidade diante do nosso Deus e sermos luz. Aqui no versículo 14 de Mateus 5, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a função da luz é iluminar. Como eu estou usando uma luz aqui no alto aqui para melhorar a transmissão, a função dela é da luz. Então a Bíblia fala que nós somos sal e luz da terra. Então nós somos vistos e somos salvos porque temos que ter a temperança. Não podemos ser extremos, né, irmãos? Não podemos ser extremos. Eu vi uma explicação do pastor uma vez e eu achei interessante. Quando nós estávamos no mundo, quando nós não conhecíamos ao Senhor, a minha mão esquerda é o mal e a minha mão direita é o bem. Então nós estávamos no extremo da vida de erro, no extremo dos erros. Quando nós aceitamos ao Senhor, que é o bem, você vai para o extremo do bem. Então essas extremidades causam as lutas no mundo, porque a gente tinha uma roda de amigos e ali você começa, né, a mostrar a transformação, a começar a falar e aí você causa um transtorno. Então, irmãos, eu lembro do pastor que falou assim, nós temos que ter o equilíbrio. Amém, meus queridos? Temos que ter o equilíbrio no mundo para transmitir a palavra com amor ao próximo. Então, quando você alcança esse equilíbrio, você se torna esse sal e essa luz do mundo. Porque as pessoas glorificam a vida, profissão, né? É que seja a vida do crime. Então, obviamente, no caso de você vai usar as roupas adequadas, mas a roupa em si, as vestes, o externo, ele não diz nada sobre você. O que diz sobre você é o seu interior. O seu interior é que diz sobre você. Então, as pessoas elas vão olhar para você e vão ver algo diferente. Vão ver, rapaz, eu não ia muito com a sua cara, mas você tem algo de diferente. E aí você vai trazer a luz, né? Vai trazer a palavra para essa vida que está ali com sede, sem saber o porquê da diferença na sua vida. Se você é o mesmo comedor de feijão, o mesmo comedor de arroz. Mas, voltando, não terceirize a sua culpa. Não terceirize a sua responsabilidade. São sinônimos, né? Culpa, responsabilidade. Não terceirize. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. A sua vida, não seja um coadjuvante, né? É igual nos filmes, né? Tem o ator principal e tem o coadjuvante, aquele que, né? Tem o Batman, tem o Robin, tem o, vamos aí, os Avengers, tem o Thanos, que é o coadjuvante, e tem os super-heróis ali que derrotaram o Thanos. Seja o principal, ator principal da sua vida diante de Deus. Aleluia. Como tem aí uma música, né, que diz assim, deixe a vida me levar. Não deixe a vida te levar, deixe a palavra do Senhor, a bússola, te levar, te guiar. Essa é o manual, a Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é o manual de você receber a plenitude das bênçãos do Senhor. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra uma TV, um computador, um celular, muitos de nós não vê, mas eu tenho essa mania de ler todo o manual, né? Pelo menos uma boa parte. E aí eu consigo desenvolver, consigo tirar o máximo daquele aparelho.
Então, meus queridos, o manual da vida é esse. Para você tirar o máximo da vida, das bênçãos do Senhor, é a palavra do Senhor. É buscar a presença do nosso Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. A minha irmã disse que está assistindo com a minha mãe. Deus abençoe, mamãe. Um beijo. Então, o intuito aqui, irmãos, de estar transmitindo pelo Face, pelo Instagram, é isso, né? De poder alcançar mais pessoas. Não é de ficar famoso, que eu nem tenho cara para estar na frente de nada. Agradeço o apoio aí do pastor presidente, agradeço o apoio dos irmãos. O Senhor abriu esse canal para nós podermos estar transmitindo a palavra, né? Amplia fora das paredes da igreja. A gente amplia, né, irmãos? Anda para o mundo aí da internet, e isso ocorre o mundo inteiro. No mundo inteiro, aonde você estiver, vai ser transmitido a palavra do Senhor, né? Onde você estiver no mundo inteiro, você consegue acessar isso, né, irmãos? É só quem conhece que está aqui agora, né? Muitas pessoas daí, milhões de visualizações, podem ou não confiam ainda, não sentem ainda confiança de estar na igreja. Então, pode estar ali na sua casa assistindo a palavra. Então, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Porque Ele conhece a minha e a sua vida, meu irmão. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que nós iremos falar, o que nós vamos fazer, né? Então, Ele sabe de tudo. Louvado e exaltado é o nome santo do nosso Deus. Irmão, estou muito feliz, muito contente. Eu já vou encerrar, para não ficar muito grande também, não quero enfadar aos irmãos. Agradeço aos irmãos aí que estão assistindo, que estão comentando. Guarde essa palavra na tábua do seu coração, meu querido e minha querida. Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Com o tempo a gente vai se adequando aqui deixa a palavra transformar a sua vida. Quando nós estamos caminhando, começam a vir as lutas, porque Deus está Muitas vezes você é uma pessoa que não tem paciência, então as lutas elas vêm para que você exerça a paciência. Uma coisa que você não resolveria normalmente daquela forma, mas através da palavra você vai resolver. Você vai ver lá na frente, você vai colher, fala, nossa, eu não tinha paciência para tal coisa, mas agora eu tenho. Porque o Espírito Santo te fortaleceu, você deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e é gradual, meu querido, não vai... Tem muitos que muitas vezes estavam até fumando, bebendo num sábado, num domingo, e aí ouviu a palavra no domingo, na segunda já parou tudo, cortou tudo. Cortou tudo e se entregou, mas outros não, é gradual, né, irmãos? Ele é gradual, a transformação ela acaba sendo gradual. Louvado é o nome santo do Senhor. Até hoje, já tenho alguns dias, alguns anos aí na presença do Senhor. Até hoje o Senhor ele está me corrigindo, está me transformando, né? Porque se você bobear, o velho homem ele volta. Então você tem que continuar em oração, você tem que continuar buscando a presença do Senhor, se alimentando da palavra. Você tem que alimentar. Antes de você conhecer a palavra, o seu espírito ele não era alimentado, ele era morto. Ele era morto, é só a sua carne que dominava a sua vida. Então, como diz a música ali, a vida te levava, sem você perceber, a vida te levava. Como diz a palavra em Salmos 1, diz assim, bem-aventurado, as bem-aventuranças. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então essa é a instrução que Deus dá para nós não sermos levados pelo ímpio, né? Por aquele que não conhece a palavra, mas sermos levados pela palavra. Se você seguir a palavra, irmãos, você vai receber a plenitude da bênção do Senhor. Como aconteceu lá, quando o Senhor libertou o povo, usou Moisés para libertar o povo. Antes teve as 10 pragas, as 9 pragas não alcançaram o povo de Deus. As 9 pragas, piolho, sapo, lêndia, a escuridão,
a morte dos animais. Mas na última praga, o Senhor, ele deu a chance para todos participarem. Todos aqueles que matassem um cordeiro à Páscoa, Jesus, e passasse o sangue nas beirais da porta, que hoje significa o nosso coração, nos umbrais da porta, ele não seria atingido pelo anjo da morte. Mataria todos os primogênitos, dos animais, dos homens, pobres, todos que não tivessem essa marca, todos que não crescem na palavra. Então o Senhor abriu ali para todos. Se o povo de Deus, que escapou das 9 pragas, não tivesse obedecido essa última, ele seria morto. Então hoje, irmãos, essa porta é Jesus. Tá aí essa onda aí, né? Epidemia. Se vier a morte na tua casa e você não estiver com o Senhor, você tem que estar com o Senhor. Palavra forte, irmão. Você tem que estar na presença de Deus. Não terceirize a sua culpa. Não é culpa do vizinho, não é culpa do pai, da mãe, do meu irmão, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Não é culpa. A culpa aqui é sua. Assuma ela diante de Deus e se arrependa. E Deus te dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agora porque já passou bastante. Eu tinha a intenção de ficar uns 20, meia hora, já passou 50. Mas Deus é bom. Então vamos orar agora. Senhor amado, Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor acabou nos dando aqui dessa palavra. Encha, Pai, os corações. Reconciliar, Pai, com a Tua palavra. Louvado é o nome santo do Senhor. Toma frente nesta noite, Pai. Em nome do Senhor. Toma frente desta vida. Fortaleça. Pai querido, aqueles, Pai,